Entrevista com a aluna que faz parte da comunidade das mulheres donas do dinheiro. Seja você muito bem-vinda à minha série de aquecimento e preparação aqui da Semana da Virada Financeira Mulheres 50 Mais, que é o meu treinamento online e totalmente gratuito, que já vai começar na próxima segunda-feira, onde o meu principal objetivo é apresentar para você qual é o caminho mais seguro que você deve seguir para começar a investir o seu dinheiro com o objetivo de ter paz, conforto e segurança na sua vida financeira, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos. E se você ainda não está cadastrada para participar desse meu treinamento gratuito, é muito simples. Você vai escrever nos comentários da live a palavra plano, comenta aqui na live a palavra plano, que assim que você comenta, eu envio para você uma mensagem na sua caixa de mensagens do seu particular aqui do Instagram com o botão para que você possa fazer o seu cadastro de forma totalmente gratuita. E na nossa live de hoje, essa é uma live muito especial, live esta que faz parte aqui da nossa série de aquecimento, onde eu terei a oportunidade de entrevistar uma das minhas mais de 1.500 alunas formadas dentro da comunidade das mulheres donas do dinheiro. Caso você não saiba, a comunidade é o único treinamento do Brasil voltado para mulheres na sua faixa etária que tem todo o acompanhamento por 12 meses inteiros. É o meu treinamento pago que já consta hoje com mais de 1.500 alunas. E no dia de hoje eu terei a oportunidade de entrevistar a Rosilene, minha querida aluna que faz parte aqui da comunidade. Sendo assim, eu já vi que a Rosilene está aqui comigo na live. Deixa eu enviar para você aqui, Rosilene. Você já mandou o convite para mim, vou aceitar aqui o seu convite. Já aceitei aqui o convite da Rosilene, vamos aguardar. Espero que dê tudo certinho. Quem esteve aqui na live de ontem, lembra do nosso combinado, hein? Já pode mandar a dona do dinheiro aqui no chat, tá bem? Rosilene, como você está? Boa noite, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estou bem, graças a Deus. Que bom, seja muito bem-vinda aqui à live. Prazer em falar com você, viu? Prazer é todo meu, Paulo. Então tá bom. Podemos começar aqui o nosso bate-papo? Sim, Ótimo. Então tá bom. Primeiro, seja muito bem-vinda. É um prazer obrigada. imenso receber aqui a sua presença, a sua participação aqui na nossa live de hoje. E como de costume, eu sempre gosto de iniciar as nossas lives de entrevista pedindo para você se apresentar. Então, se você puder, conta pra gente o seu nome, a sua idade, a cidade que você reside, se tem filho, se não tem, se trabalha, se não trabalha, enfim. O espaço é seu. Por favor, pode ser? Pode? Eu tenho 54 anos, sou cirurgiã dentista há 32 anos, é, sou divorciada há 3 anos, tenho 2 filhos, uma filha de 23, que é dentista colega minha, e tenho um filho que está no 5º período de Direito. Os dois não moram comigo, já seguiram a vida deles, a minha filha já está trabalhando e meu filho estuda também na mesma cidade. Então, eu moro no sul de Minas Gerais, é uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, Baipendi, e quem não sabe, se eu falo assim, é próximo a Caxambu, São Lourenço, porque é um nome difícil, então a pessoa fala, nossa, que nome esquisito. Então, só para localizar. E é isso, Paulo, que eu tenho, que eu tinha para falar sobre mim, é isso. Muito bem. E olha que curioso, Rose. Eu não tenho TV aberta aqui em casa, tá? Mas esse mês de junho eu fiquei praticamente 30 dias viajando. E eu fiquei muito em Sim. hotéis e tal. E lá no hotel tinha TV aberta, então às vezes eu tava jantando e tal. E de repente colocava na Globo, no SBT, aquela coisa toda. Eis que eu estava assistindo a Globo, vendo o jogo lá do Palmeiras, e no intervalo veio uma propaganda da Globo falando sobre Baependi, Minas Gerais. A hora que eu olhei, eu falei, caramba, eu acho que eu já ouvi falar dessa cidade em algum lugar. Eu comecei a pensar, é a cidade da Rose. Olha, essa cidade tá famosa, viu? Tá Mas, saindo direto em propagandas da mas Globo. sobre o quê?
Então, eu acho que estava mostrando alguma coisa de café. É forte café aí ou não? Café. Mas aqui tem uma santa beatificada também, que ela é muito famosa. Ela chama Inhaxica. A Entendi. cidade é turística, né? É religioso, turismo Entendi. religioso aqui. Eu lembro que era alguma coisa relacionada ao agro, que a Globo estava fazendo propaganda e aí trouxe o nome da sua cidade, estava falando de café. Eu lembro que era mais ou menos assim a propaganda. Tem café e aqui tem muita cachoeira também. A zona Pronto. rural aqui é muito grande. Tem muita cachoeira lá. Aqui, Muito né? bem. Tá bom. Então, a próxima pergunta que eu te faço, Rose, é o seguinte: você já fez aqui a sua apresentação e como é que você me conheceu? Se você se recorda, em que momento que eu apareci para você? Como é que foi esse momento? O que é que você estava buscando? Você se recorda? Não me lembro assim, eu não estava procurando, não, eu encontrei, entendeu? Você apareceu para mim. Eu já não sabia, porque eu tô com 54 anos, minha vida mudou de um tempo para cá, e eu me vi assim. Eu acho que a gente não foi criada, na minha geração, para a gente. Essa liberdade financeira que a gente já pensa muito agora, a gente não tinha essa noção. A gente acha que, por exemplo, se eu, igual eu já ouvi uma outra aluna sua falar, a gente não, a gente quer manter o padrão da gente quando a gente está trabalhando, mas a gente tem que se preparar para isso. Para a gente, quando a gente parar de trabalhar, a gente ter o mesmo padrão de quando a gente está trabalhando. Só que, dependendo se você não estruturar, você não vai conseguir isso com uma aposentadoria. Mas com um investimento, você pode sim, quem sabe. Com o tempo, você vai investindo, diversificando, mas eu não sabia nada disso. Eu me vi assim, eu fiquei casada há muito tempo e investi em empresa, investi na educação dos meus filhos, investi. E não pensava, a gente nunca pensa que vai ficar velha, a gente nunca pensa que vai parar de trabalhar, que vai ficar doente, que vai, né? Você tinha aparecido para mim mais ou menos no meio do ano. E eu vi, achei interessante, e como eu já te falei uma vez, o que mais me chamou a atenção foi mais 50. Por quê? Porque eu imaginei assim, a nossa geração, ela não é muito conectada, né? A gente está aprendendo com os filhos, com os mais novos a mexer com tecnologia. E os 50 a mais, eu acho, falei assim, bom, a maioria não deve saber mexer tanto com tecnologia. E eu acho que você se propunha a ensinar tudo, passo a passo e tudo. E eu comecei a assistir, ver a Semana da Virada todinha, mas antes disso, de eu começar a Semana da Virada, no mês de agosto, eu já estava pensando o que eu ia fazer da minha vida e me apareceu um câncer. Eu tive um câncer que apareceu na mama em agosto e eu fiquei me tratando até janeiro, que graças a Deus eu precisei fazer químio, mas eu fiz radioterapia, o medo, a insegurança e tudo. Eu falei, gente, estou doente, estou com essa doença, não sabia o grau que estava. Financeiramente, como eu trabalhei muito, a gente tem empresa, tudo, só que eu estou no divórcio litigioso e o que eu estou hoje é minha casa e meu consultório. Então, eu tenho que viver com o que eu faço aqui. E não foi dividido ainda, não foram divididos os bens. Então, a empresa minha que dá o lucro não está nas minhas mãos. Então, eu tinha que viver com o que eu faço aqui no consultório e com o pouco que eu tinha de dinheiro, entendeu? Porque eu investi muito nas empresas. E o que aconteceu? Eu me vi assim, tendo que, como é que eu vou falar? Achar um meio de eu ficar bem futuramente. Quando dividir tudo, eu ainda posso ficar bem. Mas enquanto eu não tenho essa parte nas minhas mãos, eu tenho que aprender quando chegar, entendeu? Era isso. Porque você sempre fala, primeiro o conhecimento, depois o investimento. Você sempre falou isso. E realmente, para a gente investir, a gente tem que conhecer. E depois que eu tive essa doença, tudo, eu comecei a falar, falei, mais do que nunca, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que guardar dinheiro, e daqui a um tempo, quando eu
parar de trabalhar e eu poder ter o nível de vida que eu tenho, o padrão que eu tenho. Não sou rica nem nada, mas eu queria manter o padrão que eu tenho trabalhando. E a única forma de eu conseguir isso seria através dos investimentos, não poupança, quer dizer, e né, voltando, depois que eu fiquei doente, eu falei, agora eu vou começar, entendeu? Eu parei meu tratamento, acabei meu tratamento em janeiro, em fevereiro eu já comecei a Semana da Virada com você. Eu achava que eu nunca ia aprender, que era uma coisa difícil, quase impossível da gente aprender na idade que a gente está. Não estou me falando que a gente é velha, mas né, depois dos 50, eu falei, a gente não aprende mais nada, muita gente está parando de trabalhar e tal. Mas eu precisava disso, e eu fiz a Semana da Virada com você, gostei muito. Achei que seria muito interessante fazer investimento, porque não é gasto, é investimento. Daí eu comecei a fazer esse curso com você, comprei o seu curso, fui estudando módulo a módulo. Eu estudava bem o módulo antes da sua aula, porque eu acho importante a gente frisar isso, porque você chegar no módulo e ele falar alguma coisa, você fala, nossa, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Então, eu estudava, eu escrevia, eu anotava. Então, na hora que você ia fazer o plantão de dúvidas, claro que eu tinha dúvidas, eu tenho até hoje, mas tinha muita coisa que eu já sabia, entendeu? Porque eu tinha estudado. E fui aprendendo. Eu tinha dinheiro na poupança, tinha dinheiro na Previdência, e logo no início do seu curso, a gente já viu que a poupança é o pior investimento e que existem investimentos melhores do que a Previdência também. Mas e a coragem para tirar, né? A gente fica sem coragem. Fala, gente, será que eu vou ter coragem de fazer isso? Dá medo sim. E aí, já no segundo módulo, você já começou a explicar sobre alguns investimentos. E eu tive a coragem de fazer o primeiro investimento, que você pede para a gente fazer um investimento no Selic, né? Para a gente aprender e depois decidir o que a gente vai fazer. E assim eu fiz. Eu fiz o primeiro investimento, que na época estava R$ 159, eu acho. Hoje eu olhei, está 167. Tá Então já valorizando para Dedéu, pois hein? está valorizando, então já estou ganhando também. E eu tive coragem, o primeiro dinheiro que eu tirei foi o da poupança, investi tudo na Selic, tudinho, peguei tudinho. E depois eu fui tirar o da minha Previdência, que eu tive um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque para eu tirar da Previdência, eu dependo do banco, do gerente, de algum funcionário, e eles vêm oferecendo opções para a gente. Mas eu já cheguei lá decidida que eu ia fazer isso. E eu fiz, tirei meu dinheiro, igual estou te falando, eles insistiram um pouquinho e tal, até que eu tive que inventar que eu ia. Você mesmo me orientou, fala que você vai investir em alguma coisa que aí eles não vão, que você vai comprar alguma coisa que eles não vão insistir tanto. E aí isso eu fiz. Eu tirei e quando eu tirei todo esse dinheiro, eu tive uma reunião com você e você me orientou quanto que eu ia colocar em cada investimento. No Selic, no PCA+, em ações, fundos imobiliários, inclusive dólar. Hoje eu tenho dólar, eu acho muito chique isso, né? Porque eu tenho até o Nômade. Então, assim, abre horizontes para a gente, entendeu? Se você for olhar todos os dias no aplicativo do Nubank, todo dia você ganha dinheiro, todo dia seu dinheiro está rendendo, todos os dias. E o Selic, você pode tirar a hora que você precisar. Então, você deixa um pouco de dinheiro no Selic, por segurança, que é a margem de segurança, porque a gente precisar para uma doença, para alguma coisa, né, emergencial, e o resto você aplica, entendeu? Em outras, faz investimentos, e você, o professor, você orienta muito, sempre está orientando. Essa ação está boa para comprar, essa aqui está boa, entendeu? Você dá orientação para a gente o tempo inteiro. Toda vez que a gente precisa falar com você,
Manda uma mensagem, rapidinho você responde. A Cláudia sempre está disposta, assim, quando ela não pode, você avisa, ó, a Cláudia não vai estar disponível essa semana. Então, a gente já sabe que não adianta mandar mensagem para a Cláudia, mas tudo a gente é avisado, tudo é comunicado, a gente não fica sem resposta. E eu sou da turma 15, e eu já assisti módulos da turma 16, já estou assistindo da turma 17, e todas as aulas tem uma pergunta nova que você tem dúvidas, que você aprende. Nunca você sai de uma aula, por mais que você assista 3, 4 vezes o mesmo assunto, você nunca sai sem aprender mais alguma coisa. Eu tenho muito a aprender ainda, mas eu já sei o caminho já. Ô, Você vai Rose, abrindo o caminho, você vai ajudando, isso é muito bom. deixa eu fazer um comentário com você bem legal, que acabou de surgir aqui no chat. A Diva Afonso escreveu o seguinte: ela está dando uma aula. Olha isso, hein? Hã? Que bom! Está dando uma aula. Então, assim, obrigado por cada um dos seus comentários. Eu quero aproveitar aqui alguns ganchos que você trouxe aqui pra gente. Você falou muita coisa legal. E eu sempre que eu tô fazendo uma live, até mesmo quando eu tô dando aula para as alunas da comunidade, eu tô aqui com o meu caderninho e anotando algumas coisas, né? O tempo todo eu tô Ao desse meu, jeito. eu anoto Ah tudo. lá. E aí, Rose, eu quero trazer aqui três questões que eu peguei aqui da sua fala, que é o seguinte. Você disse que quando me conheceu, uma das preocupações que você tinha era justamente nesse momento de transição, porque você começou a pensar que um dia você iria parar de trabalhar. E aí, parando de trabalhar, naturalmente você já entendeu que você vai enfrentar uma queda no seu padrão de vida. E você não quer que isso aconteça, e foi aí que você entendeu a importância dos investimentos para você. Dito tudo isso, o que eu quero perguntar para você aqui agora, Rose? Uma grande preocupação dessa mulherada que está aqui nos acompanhando. Veja só, dentro da comunidade, a gente tem alunas de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos. Nós temos alunas, só para você ter uma ideia, de 81 anos começando a investir agora, tá? Então, assim, você hoje está com 54. A pergunta que eu te faço é: depois que você entrou na comunidade e entendeu como todo esse universo dos investimentos funciona, agora você está mais tranquila, financeiramente falando, pensando naquela questão da sua qualidade de vida para o futuro? O que você está pensando em relação a isso agora, de posse desse novo conhecimento que você adquiriu? Como que está a sua tranquilidade financeira pensando em ter qualidade de vida quando você decidir de fato parar de trabalhar? Bom, Paulo, uma coisa que acontece com a gente vira mão de vaca, porque qualquer dinheirinho que a gente quer, a gente tem, a gente quer investir. Por quê? Isso aí eu já me vejo. Porque, assim, às vezes eu lembro de você falando nas últimas reuniões que nós tivemos, você falou assim, às vezes você vai comprar uma blusa que você nem vai usar muito, você não está precisando, você está precisando, entendeu? Aí você precisa trocar seu carro, você precisa mesmo, entendeu? Eu lembro que você falou que seu carro é 2015, alguma coisa assim, para que eu vou trocar? Então, assim, para que eu vou investir em coisas? Vou investir numa viagem que eu quero fazer, num passeio que eu quero fazer, entendeu? Em qualidade de vida para mim. Antes a gente falava, a gente ter uma poupança, né, para o futuro. Hoje a gente não fala isso mais. A gente fala assim, a gente quer um investimento para o futuro. Mudou completamente isso na Isso minha faz cabeça. muita diferença, né, Rose? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito bom igual eu tô te falando, fiquei meio mão de vaca, assim, para comprar as coisas para mim, porque agora eu quero tudo investir. Todo o dinheiro que eu ganho agora sobrou, igual eu faço, eu pago as minhas contas aqui de casa, do consultório, e o resto vai tudo para investir. Paulo, tô com dinheiro aqui, para onde que eu levo isso, entendeu? E, assim, é muito bom, Paulo, é muito bom. E agora você criou uma outra mentoria, né? Que eu entrei nessa mentoria também, que foi a primeira turma, e essa mentoria também está sendo fantástica. Isso tudo a gente vai aprendendo. Eu via jornal antes, falava taxa Selic, ação não sei o quê, a bolsa não sei o quê, não sei o quê. Você falava, o que, que é Coisa de isso? outro E planeta, aí né? coisa de outro planeta. Falei, nunca vou aprender isso. Como que funciona? E aí, com sua didática, com seu jeito, com a sua paciência, você ensina, você pega na mão da gente até para fazer primeiro investimento.
Ó, é assim, você achou? Você tem muita paciência, Paulo, muita didática, entendeu? Então, eu acho assim, que as pessoas deveriam te acompanhar. Eu falei que agora eu não desgrudo do seu pé mais, entendeu? A Ingrid que me desculpe, mas é isso mesmo, agora eu não largo do seu pé mais. Porque você abriu o caminho para mim e onde você está indo, eu estou te acompanhando. Você abre um curso aqui, outro ali, eu estou com você, porque você mudou a minha vida nesse sentido financeiro. Eu não estou assim, eu não posso ainda dizer que eu posso viver dos investimentos que eu tenho. E eu comecei em fevereiro, nós estamos em julho, tem 5 meses, entendeu? E assim, eu já vejo uma grande diferença. E o meu medo que eu tinha do meu futuro, todo mundo tem, pode ter uma doença. Eu tive uma doença, eu sei o que é isso. Que graças a Deus, acho que eu estou curada. E estou sempre em controle. Mas isso faz a gente pensar muito na vida, que a vida é um sopro mesmo, que ela passa rapidinho, e que você tem que aproveitar a vida quando você tem saúde. Porque depois, eu estou com 54, tem pessoas de todas as idades aí, e todas as pessoas estão aí com saúde, querendo investir. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, e é o conselho. A poupança não tem nem que pensar, é sair da poupança mesmo e tirar da poupança e investir. A Previdência, com você a gente fez os cálculos, você fez os cálculos para mim se o juro compensava. Porque não é tirar assim da Previdência também a torta direita, não. Você pega o juro, você pede para a gente pegar a lâmina lá no banco para você analisar para a gente, para ver se compensa. E no meu caso, compensou. E eu tirei tudo que eu tinha, tudo investido, né? Então, eu acho que, assim, você direciona a gente, você tem paciência, você muda a vida da gente, no sentido financeiro, e eu não me arrependo um minuto. E outra coisa, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou pagar o curso do Paulo, divide em 10 vezes, gente. O que acontece? Você divide em 10 vezes, e a segunda vez que você for pagar, você já vai pagar, provavelmente, até eu com 2 meses, até menos, eu já tinha pago o meu curso, com o investimento do Paulo, que a poupança não me daria. Então, não é gasto, é investimento esse curso do Paulo. Certo? Rose, sensacional. E eu quero puxar outro gancho aqui da sua fala, que é o seguinte: você tocou um ponto muito, muito delicado. Eu quero a sua ajuda para gente explorar ele, tá? Que é o seguinte: você passou por um grande desafio em termos de saúde recente, você venceu essa batalha e continua vencendo dia após dia. E assim, é muito comum eu aqui no meu Instagram receber o seguinte comentário: Ah, Paulo, investi depois dos 50 anos. Caixão não tem gaveta. Por que eu vou ficar investindo meu dinheiro agora? Eu quero mais é gastar. Eu quero mais é curtir minha vida. Eu não vou ficar pensando em investimento. E você passou por uma situação interessante, que você venceu uma doença e mesmo assim você ainda está com a mentalidade muito firme de seguir fazendo os seus investimentos. Você pode comentar para a gente um pouco, Rose, por favor, como que foi essa história para você de ter vencido a doença e ao invés de sair gastando o teu dinheiro, você pensou diferente e seguiu fazendo investimentos? Qual que foi a sua visão sobre isso? A minha visão sobre investimentos é para eu curtir minha vida, o que me resta. Entendeu? Porque eu não sei se essa doença pode voltar, se aparecer outra coisa, se eu vou ficar mais velha, vou ter um AVC, sei lá, a vida da gente, qualquer coisa pode acontecer. Mas enquanto eu estiver bem, tiver saúde, eu quero aproveitar o meu dinheiro. Eu trabalhei a vida inteira, entendeu? Eu já criei meus filhos, já estudei meus filhos, já casei, já separei, já tudo que eu tinha que fazer da minha vida eu já fiz, entendeu? E o que eu tenho que fazer agora? Ah, tem gente que falava assim, eu quero uma pessoa. Quero. Claro, quem não quer uma pessoa na vida? Uma pessoa que some alguma coisa. Não é que você tem que... Eu não quero dividir mais nada com outra pessoa, nem casa, nem nada. Mas se for uma pessoa que seja legal, tudo bem. Mas assim, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter minha independência. Eu sempre tive, mas agora com essa idade que eu cheguei, com essa doença, eu vi que eu não
estava tão assim preparada, entendeu? E agora eu estou me preparando. Eu lembro de uma coisa que você falou dos mais de 50. A gente não pode. Como é que é? Esqueci agora, Paulo. Eu ia falar agora. A gente não pode deixar de fazer. Como é que é aquela frase que você fala, Paulo? Depois eu lembro. A gente não pode ficar Nunca é tarde pensando, para começar, só não só não pode pode não começar nunca? começar. Exatamente, essa frase. Nunca é tarde para começar, só não pode não começar nunca. Foi isso, uma frase que me marcou muito no que você falou. Entendeu? E outra coisa, eu gosto muito de viajar, é outra coisa do seu curso. Você tem curso de milhas. Já que para quem quer viajar, o curso de milhas, ele assim é sensacional. Você está gastando, você está comprando uma coisa para você, mas você não está deixando de ganhar milhas para você viajar e, de repente, dependendo do tanto que você gastar de milhas, você pode viajar de graça, entendeu? Então, você dá direções para a gente, tudo quanto é jeito, a gente ganha dinheiro de tudo quanto é forma, porque você dá direções para a gente, entendeu? Eu estou fazendo curso de milhas, já aprendi bastante coisa, tem muita coisa para aprender ainda, mas eu já me sinto assim, 50% já melhorei. Ainda tem muito ainda, tem uma estrada, mas eu já me sinto assim. Isso me abriu assim uma luz no fim do túnel, que eu não estava vendo nada no fim do túnel. Eu falei, como é que eu vou fazer? E isso não, isso me abriu, sabe, muitas opções. Rose, e olha só, você comentou de várias questões aqui interessantes, né? Você já está fazendo vários investimentos, depois a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. Está falando de ganhar milhas, de ganhar renda extra com milhas, de viajar de graça, muita coisa boa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma grande preocupação, nós estamos aqui em 225 pessoas participando da live. Uma grande preocupação da mulherada que me acompanha é justamente em relação à tecnologia. Dentro da casa delas, o que eu mais recebo aqui no meu Instagram são elas comentando o seguinte: Paulo, eu sou leiga no assunto celular, não domino o celular, não domino a internet, tenho medo de cair em golpes, tenho medo de tentar alguma coisa e ficar frustrada, sou zero tecnologia. Será que eu consigo aprender tudo isso depois para entrar na comunidade? Então a pergunta que eu te faço, Rose, é a seguinte: quando você me conheceu, você era uma super expert em tecnologia, dominava celular, dominava tudo ou não? Como que era essa parte para você? Eu ainda não sou expert em tecnologia, eu sei o suficiente para investir, mas quem me direcionou foi você, como eu disse, você tem paciência, você tem didática, você segura na mão da gente e ensina passo a passo. Não tem como você não aprender. Você vai chegar e falar assim, Paulo, eu não sei nem ligar o celular. Ele vai te ensinar desde ligar o celular até você investir. Ele pega na sua mão, você pega na mão da gente e ensina tudo, tudo, tudo. Entendeu? Eu sabia algumas coisas também, não era analfabeta 100% não, sabe? Eu tinha um pouco de conhecimento, pouquíssimo. E na questão de investimento, porque era meu dinheiro, né? Se eu investisse errado, se eu fizesse qualquer coisa errada, eu ia perder. E você dá essa segurança, porque a gente não dá o dinheiro para você investir, não é você que investe, somos nós que investimos. Nós que mexemos com isso, entendeu? Que as pessoas falam assim, imagina, eu vou dar o dinheiro para o Paulo investir. Não, ele não coloca a mão no dinheiro, você não coloca a mão no dinheiro da gente. Você vai falar para ele quanto você tem. Isso você vai falar. E ele vai te direcionar 40% assim, 20% assim, entendeu? É isso que você faz com a gente. Porque se a pessoa ficar com medo, imagina se eu vou fazer esse curso e o Paulo vai acabar de sumir com o meu dinheiro. Você não põe a mão no dinheiro da gente. A gente que faz tudo. Você ensina, você explica e a gente aprende. Não tem como não aprender. E todos os investimentos, né, Rose, só para reforçar o seu comentário, eles sempre são feitos no nome e no CPF da própria aluna.
Então não existe essa de você pegar o teu dinheiro e transferir para a conta de qualquer outra pessoa que não seja a sua própria conta, né? Então, Não assim, tem. vocês vão abrir uma conta em uma corretora de valores, que é devidamente regulamentada pela CVM, vai estar no seu nome, no seu CPF, bonitinho, todo passo a passo, não é? É por aí, né? Exatamente. Por exemplo, você vai abrir um aplicativo da Nubank, você vai lá e instala o Nubank no seu celular. Mas você que vai ter a senha, você que vai entrar, o aplicativo é seu. A senha, tudo é seu, o e-mail é seu, a senha é sua. Então, na hora que você for investir, você está investindo na sua conta. E você vai investir. Não é o Paulo que vai investir para você, é você que vai investir. E isso, assim, é muito bom, porque, igual eu estou te falando, às vezes a pessoa não quer fazer achando que você vai pegar o dinheiro dela para fazer. Não, a gente mesmo que faz tudo. E isso eu acho, assim, fantástico, porque eu não fiz outros cursos, eu nunca comecei mesmo com você. Mas eu não sei se sem ser 50 a mais, se os outros investidores, outros cursos que têm, se eles pegam na mão, porque a gente com mais de 50, a gente precisa disso. Igual você está falando, as pessoas falam, não sei mexer. E se a gente for pedir para filho, filho não tem paciência, você vai, sabe, não tem, eu sei porque eu tenho, não tiveram paciência. Tudo que eu aprendi com uma amiga, ou aprendi sozinha, e você não, você ensina. Tudinho, entendeu? Não põe a mão no dinheiro da gente. Ô, E isso é Rose. muito bom. E outro comentário que surgiu aqui também, eu acho que foi da Edna, ela disse o seguinte: todo o meu dinheiro está na poupança, tenho medo de tirar o dinheiro de lá. Eu acredito que esse provavelmente deve ter sido um medo que você teve no início da jornada também, né? Afinal de contas, é uma vida toda deixando dinheiro na poupança. E aí, de repente, surge o Paulo ensinando outras possibilidades de investimentos melhores que a poupança. E aí eu pergunto para você: como é que foi esse processo de transição entre sair da poupança e começar a fazer outros investimentos? Você também teve medo? E se sim, o que você fez? Como é que você fez para vencer esse medo? Claro, tive medo, claro que eu tive, mas para você investir, você tem que ter conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você perde totalmente o medo quando você vê que a poupança não rende nada, entendeu? É o pior investimento que tem. Você, eu aconselho, tem 209 pessoas que eu estou vendo aqui, não deixar o dinheiro na poupança, sabe? Investe em outra coisa, vocês vão ver o dinheiro de vocês crescer. Assim, todo dia é uma renda passiva, você vai ganhar sem fazer nada, simplesmente investir. E todo dia você vai olhar no seu saldo, você ganha um dinheirinho todos os dias, porque rende todos os dias. Tem os investimentos que a gente faz para um ano, tem rendimento que você faz para 9 meses, sabe? Aí você vai ver cada caso é um caso. E você vai estudar a pessoa estuda com você, professor. Qual que é o. Ela vai te falar. Você vai perguntar para ela assim: essa quantidade está boa para você? A pessoa que vai te falar quanto que ela pode deixar em tal lugar, se ela não precisar daquele dinheiro por um ano. Até isso você ensina, você explica, você orienta, entendeu? Com isso eu perdi o medo. A Previdência eu fiquei mais um pouquinho assim. Mas aí a gente foi fazer os cálculos, você fez comigo os cálculos. Claro, você vai tirar o dinheiro da Previdência, você vai ter que uma porcentagem para o banco sobre o juro que você ganhou naquele tempo. Tudo bem, você vai perder. Porém, com um pouquinho tempo de investimento, você vai recuperar esse dinheiro que você perdeu no banco. E foi isso que aconteceu comigo. Entendeu? Então, você não perde, você só ganha, mas tem que ter a coragem para tirar. Conhecimento vai te dar essa coragem. É o conhecimento que vai dar coragem. Porque sem esse conhecimento, se você não tiver o conhecimento do que é poupança, o que é previdência, o que é a Selic, o que é PCA, mais, o que é isso, o que é aquilo, você não vai ter coragem. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você cria essa coragem assim, brincando. Ô, Rose, e você tocou numa palavrinha-chave aqui pra gente, que é a palavrinha Selic, né? Eu tenho falado muito para vocês, alunas da comunidade, do momento atual da economia que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento interessante
para quem está começando a investir. Na sua opinião, esse é um momento bom para quem está iniciando os investimentos agora ou não? Para quem está começando agora, não está valendo a pena começar. Qual que é a sua visão sobre esse nosso momento que a gente está vivendo hoje? Com relação à Selic, é o melhor momento, porque a Selic nunca esteve tão alta. 15% dá mais de 1% ao mês, né? Então, você, por exemplo, se você tiver, vamos supor, né, Paulo, cada caso, se você tem 100 mil, você já ganha 1.200 mais ou menos por mês, Com o pé nas costas. com o pé nas costas, sem fazer nada, simplesmente deixando o seu dinheiro na Selic. A poupança te dá isso? Não dá. Se você colocar 100 mil na poupança, ela vai te dar aí uns R$ 500, talvez 600. E a Selic já está te dando 1.200, já é o dobro, né? Então não tem assim, é tirar da poupança e colocar. Se você tem medo dos outros investimentos, começa pela Selic. Eu comecei pela Selic, né? Mas tem muitas E eu outras não me coisas para a gente arrependo. explorar, né? Tem muita coisa, mas para começo você já fala, manda, coloca na Selic. Foi o primeiro investimento meu, eu comecei com uma cota só de R$ 159 e depois que você falou, faz isso para você aprender, para ver se dali a 2 dias cai na sua conta, que é assim, a Selic não cai na hora, ela cai talvez no outro dia ou dali a 2 dias. Caindo, aí você começa a investir, e foi o que eu fiz. Comecei com uma cota só, depois continuei. E foi assim, não me arrependo um minuto. Ô, Rose, eu tô vendo aqui vários comentários. 55 mil, como eu posso investir? Como que eu faço para investir aqui, no Selic, não sei o quê. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. 222 pessoas aqui ao vivo com a gente. A partir da próxima segunda-feira vai começar o meu treinamento gratuito, que é a Semana da Virada Financeira Mulheres 50 Mais. O mesmo treinamento que a Rose participou lá em fevereiro, você terá a oportunidade de participar de uma nova edição. Então, tudo isso que a Rose está falando é porque a Rose já passou por isso que vocês estão prestes a passar. Então, qual é a minha recomendação para vocês? Se você ainda não se inscreveu para participar de cada uma das aulas da semana que vem, o que é que você tem que fazer? Você vai escrever aqui nos comentários da live, logo aqui abaixo do rostinho da Rose. Comenta aqui a palavra plano. E assim que você comenta, você vai receber uma mensagem na sua caixa de mensagens do Instagram, uma mensagem minha, com o botão para você fazer o seu cadastro gratuito, tá? Essas dúvidas que estão surgindo na cabeça de vocês agora, a gente vai começar a resolver cada uma delas, principalmente a partir da próxima segunda. Se preparem que lá é o nosso ponto de partida, tá bem? E Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou de várias questões aqui. Diz pra mim, como é que tá a tua vida financeira hoje? Depois que você entrou na comunidade, depois que você viveu toda essa transformação, essa experiência, tá se sentindo melhor? Vamos falar um pouco de sentimentos também, né? Tá se sentindo mais leve, tá mais tranquila, tem um horizonte mais claro em relação ao seu futuro financeiro? Como é que tá essa parte para você hoje? Pois a gente fala que dinheiro não é tudo, mas é 100%, não é não. A gente tem que ter saúde para curtir, para aproveitar esse dinheiro, que não adianta também. Eu mais que nunca posso falar isso. E hoje eu me sinto mais. Eu não estou como eu tenho ainda dinheiro para receber e tudo. Quando eu tiver, eu vou investir tudo. Aí eu vou ficar segura. Eu sei que eu vou ficar mais segura. Mas eu ainda estou trabalhando, vou trabalhar mais um tempo. E quando eu tiver montada a minha caminha financeira, aí eu vou parar de trabalhar. Aí eu quero só. Já estou aproveitando. Eu já vou viajar. Até comentei com você que eu vou fazer 2 viagens esse ano. Já estou fazendo curso de milhas para ver se eu ganho alguma coisa. E assim, eu não me sinto tão perdida mais. Eu sei que eu posso melhorar, que meu dinheiro está rendendo, que eu estou dormindo, meu dinheiro está rendendo, que eu estou almoçando, meu dinheiro está rendendo. Entendeu? Então, assim, é muito bom.
essa sensação dá um poder pra gente, sabe? Você achando assim, nossa, eu tô com 54 anos, vou começar? Começa, não posso, só não pode não começar. Porque quanto tem pessoas de 60, eu queria ter começado há muitos anos atrás. Não comecei, mas agora é tarde? Não sei, eu acho que não. Porque eu tô, igual eu falei, eu já todas as fases da vida da mulher eu já passei. Agora essa fase que eu quero é curtir minha vida. Entendeu? Se os meus filhos precisarem de alguma coisa, eu tô aqui, mas agora eu tô pensando em mim também. Entendeu? Eu sou mãe, mas eu sou mulher. Entendeu? Então, eu tenho as minhas vontades de viajar, de conhecer lugares, de almoçar num restaurante bom, de sair com a amiga, eu tenho isso tudo. E eu acho que eu mereço, eu trabalhei muito, entendeu? Eu mereço. Você trabalha, você cuida de filha a vida inteira, sua vida é para filha, para marido, é para família e tudo. Eu tenho meus pais vivos, eu cuido deles, eu e meu irmão, graças a Deus, tenho muita saúde. Mas, assim, e eles cuidaram de mim também agora nessa fase que eu precisei. Mas, assim, eu não deixo de cuidar deles, mas hoje eu também cuido muito de mim, entendeu? E eu tenho, assim, muita gratidão a você, porque você apareceu, né? Eu poderia ter escolhido qualquer. Tem tantos cursos aí, e eu, graças a Deus, eu escolhi você e eu achei que fiz a melhor escolha. Os 50 a mais que você coloca lá, aquilo ali chama muita atenção da gente mesmo. E é incrível isso, essa jornada que eu comecei em fevereiro, minha vida mudou, minha expectativa, meus sonhos, tudo mudou, sabe? Eu posso falar mesmo que eu até durmo melhor, você já não fica com aquela coisa assim, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Se eu aposentar, não dá para viver só com a aposentadoria que eu vou ganhar, vou aposentar. Daqui a pouquinho eu estou aposentando. Mas é um a mais que eu tenho. Meu foco são os investimentos, entendeu? E poupança, INSS, daqui uns dias não vai compensar mais. Para nós da nossa idade, nós ainda vamos usar. Mas, por exemplo, para minha filha, o que, que eu quero falar para ela? Ela está começando a profissão agora. Começa a investir. Ela tem 23 anos. Começa a investir com 23 anos. Quando ela tiver a minha idade, ela está muito bem. Entendeu? Mas isso também não significa que eu daqui a um tempinho vou ficar muito bem também, mesmo começando tarde. Entendeu? Eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde. E a pessoal que está aqui, independente da idade, a gente tem que. Cada dia uma experiência nova. Cada dia é uma expectativa nova que a gente tem. Depois que você enfrenta o câncer, que você vê que a vida não vale nada mesmo, entendeu? E a gente tem que correr atrás e ser feliz, porque a gente não sabe quanto tempo resta para a gente ainda. E o pouco tempo que tiver, a gente tem que aproveitar com qualidade, né? É isso, Paulo. Excelente, excelente. Muito bem, Rose. E a gente está na reta final aqui da nossa entrevista. Estou adorando cada um dos seus comentários. Estou vendo aqui várias participantes dizendo que você está dando aula aqui para elas, então tá sensacional. E a pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte: lá em fevereiro, você participou das aulas gratuitas, e no final das aulas gratuitas, eu sempre coloco à disposição a oportunidade de vocês darem o próximo passo, que é entrar no meu treinamento, que é pago, que é a comunidade das mulheres donas do dinheiro. E você foi uma das alunas da sua turma, na turma 15, que me deram esse voto de confiança e decidiram pagar para entrar aqui no meu treinamento. Sempre que isso acontece, eu gosto de perguntar para as alunas se naquele momento de decisão, pago ou não pago, compro o curso ou não compro o curso, às vezes, Rose, algumas vozes podem surgir na nossa cabeça dizendo para a gente não seguir adiante. Para a gente avaliar melhor, será que vale a pena? Será que o curso é tudo isso? Será que eu sou capaz? Existe muita dessa crença, né? A crença de capacidade. Ah, o Paulo é muito bom no que faz, ele vai dar todo o suporte, mas e eu? Será que eu sou capaz de aprender?
Enfim, são possíveis vozes que podem aí surgir na nossa vida. A pergunta que eu te faço é: naquele momento em que você estava prestes a tomar a decisão de comprar o meu curso e entrar aqui na comunidade, alguma ou algumas destas vozes afetaram você ou não? Como foi o processo de decisão? Bom, eu tinha decidido fazer a semana e eu imaginei, falei, no final tem um curso. Eu imaginei. Mas, assim, durante a semana, você já tem muita noção do que pode ser muito melhor, entendeu? O Mulheres Donas do Dinheiro é muito melhor, a semana é muito boa, mas ela é uma prévia do que vai ter na semana 50 mais, né? Donas do Dinheiro. Então, assim, é uma prévia. É só o comecinho do iceberg. Depois, não que seja um desastre, mas assim, a pontinha que eu tô falando que é só o iniciozinho. E depois vem, assim, tanto conhecimento, tanta, assim, expectativa que dá na gente, da gente ser 50 mais, está chegando na terceira idade, mas ter uma expectativa de fazer o dinheiro da gente render, de fazer a gente ter sonhos, porque agora não é o final, é início, entendeu? Para mim está sendo início de muita coisa. E, e isso não tem preço, Paulo. E igual eu falei, o investimento que a gente faz para as donas do dinheiro 50 mais não é um gasto, é um investimento. Isso aí eu falo mesmo. Você divide, o Paulo divide em 10 vezes, você vai pagando. Quando você vê, o dinheiro que você investiu, você vai olhar lá no, vamos supor, no meu caso é o Nubank. Você vai olhando lá o rendimento, quando chegar a 30 dias for pagar a segunda parcela, já rendeu até mais. Você está pagando. Se você tivesse na poupança, você não ia ter esse dinheiro que você tem, mas que você gastou no curso. Para você saber mais, para você ganhar mais. Entendeu? Eu penso assim, e foi assim que eu fiz, e baseado na minha experiência, eu indico fazer o curso assim, de olhos fechados, tanto a semana, que a semana é muito importante, a semana da virada, quanto no final eu fazer o curso. Eu acho que assim, é uma luz no fim do túnel que a gente tem, e não dá para arrepender, Paulo. Dá arrependimento de não ter feito antes, mas a gente não foi criada com essa mentalidade. Então, como a gente não foi criada com essa mentalidade, a gente tem, igual essas 200 pessoas que estão aqui, também estão querendo mudar de vida, entendeu? Estão querendo aprender, estão querendo investir. E esse é o passo inicial. Você é a pessoa certa para ensinar, para começar a explicar para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças. Eu entrei, eu não conhecia nada, Paulo, eu não sabia nada. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. E não foi. Com o passar do tempo, eu vi que eu era capaz, que eu aprenderia assim, entendeu? Que eu já sei distinguir uma coisa da outra, eu já sei o que é bom, o que não é. Aí outra coisa, por exemplo, a taxa Selic estava 14,75. Passou para 15, você já manda uma mensagem para a gente. Você vai dando essas aulas. Gente, hoje está bom para a gente comprar tal ação. Quem puder comprar. Ele não fala para você, ele não te faz comprar, ele te orienta, te dá dicas. Aí quem decide é você. Mas as dicas dele são sempre boas. Então, já que a gente está no curso, a gente tem que aprender, vamos pegar as dicas dele também, gente. Vocês não vão arrepender de fazer essa semana da virada e o curso depois, que para mim foi sensacional. Mas assim, estudem antes dos módulos, para vocês, na hora que chegar, que ele é uma vez por semana, né, Paulo, que a gente se encontra, e ele vai explicar sobre aquele módulo. Você tendo um conhecimento anterior do módulo, você vai chegar no módulo mais, assim, entendendo mais o que o Paulo está falando. Se você chegar lá sem nem ter aberto os módulos,
fica meio difícil de você entender do que ele está falando, porque é bolsa, é fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, entendeu? Você olha assim, quando eu escutava falar isso, eu falava, misericórdia, o que é isso? Hoje, depois do conhecimento, você já não sei muita coisa, tem muito que aprender, muito que aprender. Mas o pouco que eu sei já mudou minha vida. Imagina quando eu puder souber mais ainda, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não deve perder a oportunidade, não deve deixar de fazer. É desligar, agora daqui a pouquinho acaba essa aula e você falar, não vou fazer, não sei o quê. Faz a semana da virada. Escuta, faz as aulas do Paulo da semana da virada, que são muito boas. E na última coisa, você não vai conseguir não fazer, entendeu? Porque é tão bom. E o primeiro investimento, eu falei, tô chique, tenho dinheiro investido, né? É bom. O dia que eu comprei dólar, eu falei, gente, eu tô chique, tenho até dólar. Não é muito, mas é o que eu pude comprar e tá ótimo, entendeu? Pelo menos não tá na poupança e não tá na Previdência, né? Eu sei onde está, o Paulo falou para a gente fazer planilha, eu não sei fazer planilha, o meu é tudo em caderno e caneta, entendeu? E tem meu caderninho aqui, que E eu anoto funciona, né? tudo, funciona. Eu tenho meu caderninho que eu anoto tudo. O dia que eu encontro com o Paulo, que eu vou fazer meus investimentos, eu anoto tudo no meu caderninho, a data, no que eu investi e qual o valor que eu investi. E vou acompanhando no aplicativo que está rendendo. Então, assim, a gente não precisa ter planilha em computador, nada disso, gente. O mais simples, o que você se adaptar melhor é o que vale. Eu acho isso. Ô, Rose, e deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou engenheiro de formação, trabalhei 10 anos na área, depois eu fiz meu processo de transição e hoje eu estou 100% focado. Hoje não, né? Já há 8 anos eu estou 100% focado aqui na comunidade. E eu estou dizendo isso porque aquele conhecimento que eu tive na faculdade de engenharia, aquilo gerou ótimos resultados financeiros para mim por 10 anos. Só que aquilo chegou um momento em que eu saí do trabalho e aí acabou. Eu não uso mais aquele conhecimento que eu aprendi na faculdade de engenharia. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Os conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida, esses conhecimentos mais profissionais, normalmente eles têm uma data em que você inicia os seus estudos e vai ter uma data de término. A gente vai parar de trabalhar, nós vamos trocar de profissão, é normal. Porém, tem um tipo de conhecimento que, independente da área, independente da profissão, na minha opinião, a gente leva para o resto da nossa vida. E eu quero ver se você concorda comigo ou não. Que, na minha opinião, é o conhecimento sobre finanças e investimentos. É uma questão que eu, sendo engenheiro, não sendo engenheiro, sendo professor, não sendo professor, a vida toda eu vou ficar lidando com essa ferramenta tão importante, né, Rose? Que é isso aqui, ó. É o meu dinheiro. Então eu tenho que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Eu quero te perguntar se você concorda comigo, se este é um conhecimento que você pagou para ter e que você vai usar por pouco tempo, ou se você também pensa que isso que você está aprendendo comigo será utilizado para o resto da sua vida. O que você pensa sobre isso? Para o resto da vida. Para o resto da vida. Até meu último suspiro. Porque investimento, acho que é um vício, sabe? Você fica doida para ter um dinheirinho para você investir. Eu acho que é isso. Você não. Igual agora, como como eu falei, qualquer dinheirinho que eu tenho, eu já estou querendo investir. E tem na bolsa, tem fundos imobiliários, tem ações, tem renda fixa, renda variável, aí você fica escolhendo onde você vai colocar esse dinheiro, aí o Selic está com essa taxa maravilhosa, você quer colocar dinheiro lá, rende todo dia, você não tem como. E outra coisa, eu acho que uma falha que a gente tem na nossa educação deveria ter esse tipo de matéria na escola, sabe? Educação financeira faz muita falta. Porque as crianças têm que saber que para comprar um iPhone tem que trabalhar, tem que
que merecer, né? Que é caro, que não é uma coisa simples de você comprar também. E eles deveriam saber quanto custa pagar para saber, na hora que chega na mão dele, de onde saiu, né? Educação financeira faz muita falta. Os jovens de hoje não têm noção disso também. Estão com a arma na mão e não sabem, né? Porque o celular hoje, você está com o celular na mão, você pode aprender tudo. Coisas boas, coisas ruins. Mas investimento é entre as coisas boas e está na mão deles. Basta querer, basta ter interesse. Né? Deveria, sim, porque se eu tivesse aí, nem que fosse uns 10 anos atrás, eu já estar investindo, nossa, eu estava tranquilaço agora. Né? Eu acho que é isso. E eu aconselho mesmo as pessoas a fazerem, as pessoas a correr atrás. E estou muito satisfeita, graças a Deus. Muito bem. Rose, eu quero só fazer um comentário aqui, ó, 200 pessoas ao vivo. Eu vi aqui um comentário, deixa eu ver de quem foi. Foi da. Deixa eu ver se consigo resgatar aqui. Subiu rápido aqui, ó. Ó, Lila, já vou propagar para as minhas irmãs. Estou animada agora. Gente, olha só. Eu falo muito aqui sobre investir para ter uma vida financeira tranquila, com mais tranquilidade, com mais paz, com mais prosperidade. E toda vez que você transborda esse conhecimento na vida de outra pessoa, o universo, ou seja lá o que você acredita, ele devolve para você. Então, eu quero aproveitar a oportunidade. Se você tem alguma amiga, uma familiar, alguma colega de trabalho que também precisa, assim como a Rose se tornou investidora, que ela também precisa aprender tudo isso, logo aqui abaixo do rostinho da Rose tem uma flechinha apontando aqui para o lado, que é o botão do compartilhar. Pega essa flechinha, a hora que você aperta nela, sobe uma lista de contatos no seu Instagram. Manda para pelo menos 5 amigas. Olha a Adelaine comentando aqui, ó. Mandei o link para minha irmã. Manda para pelo menos 5 amigas que precisam aprender o quanto antes tudo isso, porque nós estamos, né, Rose, prestes a começar mais uma edição da Semana da Virada Financeira. Então, elas chegando aqui agora vão pegar aqui logo o início desse nosso movimento, tá? E aí, Rose, até aproveitando, tá? Talvez seja a última pergunta que eu te faço aqui na nossa live de hoje, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, é o seguinte. Próxima segunda começa mais uma edição da Semana da Virada. Você participou desse treinamento gratuito lá em fevereiro e agora em julho a gente está começando um novo movimento. Na sua opinião, essa mulherada que está aqui nos assistindo agora, elas deveriam participar de cada uma das 4 aulas, sim ou não? E se sim, qual dica, qual conselho, qual recomendação você daria para que elas aproveitem o conteúdo da semana que vem da melhor forma possível? Bom, até eu vou ver. Igual eu falei, eu gosto de aprender, sempre eu estou aprendendo mais. Qualquer frase que você fala, eu nunca fico com uma live sua sem aprender uma coisa que seja. Entendeu? Nem que seja uma coisinha, eu estou aprendendo e eu assisto, eu vou assistir as lives. E anotem. Eu acho que é anotar, ter um caderno, uma caneta, anotar as coisas que ele fala, para você ter uma noção do que ele está falando. E quando chegar lá no final, você não vai sair nem dessa semana da virada sem aprender alguma coisa também. Eu que já aprendi um pouquinho mais, eu gosto de fazer, porque eu sei que eu aprendo. Quando são os módulos também que eu faço, sempre eu aprendo. Eu gosto, você começa uma turma, eu já estou fazendo junto, você começa outra turma, eu estou fazendo junto, na semana da virada eu gosto de fazer. Às vezes, assim, você está fazendo uma outra coisa, você está assistindo televisão, não, mas uma coisa que varrendo uma casa, passando um pano, fazendo alguma coisa, você está escutando. Entendeu? Escutando. Você não precisa ficar olhando para a cara do Paulo, não, né, Paulo? Só escutando. Você escuta, ou então você senta em frente à Foninho de nota. ouvido aqui, ó. Pode ir lá. Eu faço direto isso, tá, Rose? Eu, às vezes, estou lavando louça aqui de manhã, estou acordando, estou preparando meu café, coloco aqui e vou aprendendo. Estou o tempo todo me desenvolvendo, né? Então, Ótima dica essa. não precisa ficar olhando, assim, você pode escutar. Você vai escutando, ele vai dando dicas. Se você achar necessário, você vai lá e anota alguma coisa ou outra. Quando chegar no final da semana da virada,
você vai estar já assim doida para entrar no curso, para aprender muito mais. Lá você vai aprender muito mais. Igual eu falei, é só uma prévia. E em cada módulo que você vai aprendendo mais, você vai diversificando os seus investimentos. Quando chegar no módulo 8, você já está com uma carteira lá prontinha. Foi assim comigo. Então, como foi comigo e está sendo bom para mim, eu indico para quem está ouvindo para fazer também. Né? É bom, é bom. Não, você não vai perder tempo de jeito nenhum. Você só tem a ganhar. Não tem nada negativo de você fazer esse curso. Só positivo. Só ganhando mais. Né? Isso é dependência financeira. Deve ter maioria que é mulher, né, Paulo? Sim, 99%. Então, as mulheres têm que ter independência, tem que depender de ninguém, a gente tem que depender dela. Eu nasci assim, e eu cresci assim, vivi minha vida assim e vou morrer assim. A gente tem que ter o nosso espaço. A gente tem. O nosso espaço depende também do nosso financeiro, para a gente ter um espaço mais confortável. Então, é investir. É fazer esse curso essa semana, depois faz o curso, ninguém vai se arrepender. Isso eu tenho certeza, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Muito bem, maravilha. Rose, então assim, em nome de toda a nossa comunidade, eu te agradeço demais pelo seu testemunho sincero, por ter topado o meu convite. Eu sei que não é fácil, tá? Eu acho que essa foi a sua primeira live que você participou na vida, né? E aí, como é que foi a experiência? Deu medo? Foi assustador? Foi tranquilo? Como é que foi? Como não tem plateia visível, tá tranquilo. Porque na época de escola, a gente vai apresentar alguma coisa, todo mundo te olhando, é horrível. Até quando você me falou, eu falei, Paulo, eu tenho vergonha, mas eu vou. Porque eu acho que é muito importante dar o testemunho de coisas boas, né? Também. Às vezes a gente conta uma história triste, fala para você não fazer, não faça o que eu fiz porque não é certo. Agora, isso aqui é para as pessoas seguirem, porque é uma coisa boa, uma coisa certa, uma coisa útil. Então a gente tem que dar testemunho de coisas boas também, né? E eu aconselho mesmo a fazerem. Muito bem. Tá bom. Sendo assim, te agradeço demais pela Também participação, agradeço. Rose. Um abraço para você. Fique com E você também. Deus. Um Amém. ótimo descanso. E a gente vai se falando depois nos encontros da comunidade e da mentoria também. Tá Ok? ótimo, tá ótimo. Boa noite para todos, boa noite, Paulo. Fica com Deus aí. Amém. Você também. Obrigado pela Amém. participação. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Que fantástico, hein, gente? Que fantástico esse depoimento ao vivaço aqui com vocês, participando dessa nossa segunda live de aquecimento. Lembrando que essa é apenas a live 2 de 5 lives que eu farei nesta semana. Nós estamos apenas em fase de aquecimento, porque é a partir da próxima segunda-feira que é quando de fato começa a virada. Por enquanto eu estou preparando vocês para tudo que está por vir, cada uma das novas transformações que estão apenas começando aqui para você, assim como foi na vida aqui da Rose. E lembrando, gente, que nós estamos aqui fazendo parte de um movimento, um grupo de mulheres unidas a se tornarem aquilo que eu chamo de mulheres donas do dinheiro. Mulheres investidoras que, conforme eu falei brincando na live de ontem, vão dar inveja na cunhada. Quando vocês falarem na reunião da família, que a partir de agora vocês são investidoras. Que o seu dinheiro rende todo o santo dia. Vocês viram que a Rose disse aqui, né? O rendimento do dinheiro de vocês vai passar a ser diário. E é isso que eu desejo para cada uma de vocês que estão aqui me assistindo. E se você está comprometida com o nosso movimento, está firme e forte aqui junto comigo na missão, eu quero dar um desafio aqui para vocês, tá? Qual é o desafio que eu quero entregar aqui para vocês no finalzinho da nossa live de hoje? Olha só. Aqui no meu Instagram, gente, vou até pegar o celular aqui. Esse mesmo perfil que vocês estão me assistindo, a minha equipe acabou de fazer uma postagem muito importante, muito especial aqui no meu perfil do Instagram. Que é o seguinte, eu vou virar aqui a tela para o meu computador para mostrar para vocês. Olha só.
Essa é a postagem. Esse é o Instagram que vocês estão me assistindo agora ao vivo, né? E a postagem que minha equipe fez é essa daqui, ó. Desafio Dona do Dinheiro. Então, qual é a tarefa que eu vou dar para você aqui no final da live? Assim que eu terminar a live, você vai visitar o meu perfil do Instagram, vai dar uma explorada aqui nos conteúdos, tem muita coisa legal, ó, tem os nossos números oficiais aqui da minha equipe para você se proteger contra qualquer mensagem que não faça da minha parte da minha equipe, né? Então tem esse post importante para vocês darem uma olhada. Mas na live de hoje eu quero que vocês olhem para esse post aqui, que é o post do desafio Dona do Dinheiro. Qual é a sua tarefa aqui nesse post? Você vai abrir ele e aqui, ó, você vai marcar cada uma das suas amigas. Olha só quanta gente já marcou, tá vendo? Ó? Cada uma das suas amigas, familiares, colegas do trabalho que precisam participar desse movimento junto com você. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui um comentário. Olha só, na parte de comentários do post, você vai escrever o arroba e o nome do Instagram da sua amiga. Por exemplo, Marilene. Ó, Marilene, por exemplo. Ó, Miranda, tá vendo? Ó, essa daqui, inclusive, é minha mãe, tá, gente? Então, imagine que eu quisesse marcar a minha mãe aqui nessa postagem. Eu escrevi o arroba Ma, e aí apareceu ela aqui, vou clicar nela, e aí ele já vem aqui, ó, para minha lista de comentários. E você pode marcar quantos arrobas você quiser. Olha só, a Ivy, ela marcou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amigas, tá vendo? Então fique à vontade, marque o maior número de amigas que você puder, para que elas também tenham a mesma oportunidade de você de participar desse super movimento e se tornar aí uma mulher dona do dinheiro, tá bem? Posso contar com a sua participação aqui nesse desafio? Sim ou não? Escreva aqui para mim nos comentários se eu posso contar com você assim que eu terminar a live, entrando naquele post e marcando cada uma das suas amigas que também precisam participar desse movimento junto com você. Sim ou não? Posso contar com a sua participação? Muito bem, gente. Muito bom. É isso aí. Sim, 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 que bom. Estou muito feliz que vocês estão comigo aqui na jornada. Tá bem? Contem com o meu apoio desde já. Sendo assim, vou encerrar a live. Entre no perfil, já marque as amigas. E lembrando que amanhã, às 8 da noite, 20 horas, teremos mais uma aula dessa nossa série de aquecimento. Amanhã não será entrevista. Amanhã será uma aula ao vivo lá no meu canal do YouTube, igual foi no dia de ontem, né? Ontem a aula foi bem legal, mais de 3.000 pessoas já assistiram a aula de ontem. Se você não assistiu, ela está gravada aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do YouTube, tá? Se você tem dúvida de como acessar, entra no meu perfil, me manda uma mensagem que eu respondo para você. Mas ela está gravada, está disponível aqui no meu canal do Instagram também. Então, eu te convido amanhã, 20 horas, para você participar de mais uma aula dessa série de aquecimento para a Semana da Virada Financeira Mulheres 50 Mais. Sendo assim, eu me despeço de você. Um abraço a todas. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, uma excelente semana. E a gente se vê amanhã. Bom descanso e até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Entrem aqui no meu Instagram agora, aperta aqui nesse texto, visita o meu perfil, se você ainda não começou a me seguir, me siga no Instagram e depois entre ali naquele post para você marcar o arroba das amigas, tá bem? Ótima noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.